A paz dos seus irmãos, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí do outro lado, e esse é o nosso canal Semeando com Lágrimas, e um agradecimento para a Assembleia de Deus, Ministério Ebenezer, a Associação Missionária Ebenezer também, e em nome do canal Pastor Ademir dos Santos. Agradecendo a todos vocês e quero dar uma boa noite, ao Pastor Ademir que está conosco outra vez nessa noite. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, presidente Cadmiel. Paz do Senhor, meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite, no senhor que você está acompanhando a gente. E olha eu aqui de novo, presidente Cadmiel, para poder continuar respondendo as perguntas que o presidente Cadmiel me fez, irmão. Eu só quero fazer uma correção aqui anteriormente aqui, o presidente me perguntou, quando eu falei de Cristina, eu citei o nome do pastor José Vitor. Não é o pastor José Vitor, viu, irmão? É o pastor José Felício. Pastor José Vitor é filho do pastor José Felício, tá? E quando eu disse que lá em Pindamonhangaba nós fomos conversar com o pastor José Ezequiel, então foram eu, Jorge Valério, Celso Eurico e irmão Luiz Valdir, que eu falei irmão Luiz Francisco, não é Luiz Francisco, irmão Luiz Valdir. Corrigido, presidente Cadmiel? Amém, graças a Deus. Nós queremos também fazer uma pergunta para o pastor Ademir, ao pastor Ademir, que a nossa última pergunta, ela foi relacionada, qual foi a sua experiência, com o Espírito Santo. Mas nós temos hoje uma nova gama de perguntas, coisas legais. Não perca, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Meus amados, deixa o seu comentário, você que tem uma dúvida a respeito, da obra missionária. Você pode deixar a sua pergunta, pastor, eu queria saber qual foi a sua experiência aí, o que você pensa aí? Você deixa escrito aí que nós vamos estar ali respondendo, tanto respondendo o teu comentário, como vamos estar trazendo o teu comentário para o nosso programa, para estar respondendo você. E em nome da Assembleia de Deus, Ebenezer, nós queremos fazer a primeira pergunta. Como foi a sua saída de São Bernardo do Campo e a sua chegada em Roraima? Muito bem. Olha, irmão, a minha saída de São Bernardo do Campo não foi brincadeira, sabe por quê? Aquilo que eu disse, eu falei para o presidente Cadmiel, era uma preocupação. Imagina você deixando o seu emprego, o seu salário, entende? Para ir para a obra missionária. Então, quando o presidente Cadmiel me perguntou sobre a minha experiência com o Espírito Santo, eu me esqueci de falar para ele que quando Jesus mostrou, a gente orava durante 4 anos, ali em São Bernardo do Campo, Jesus mostrou o lugar, Eu disse que Jesus mostrou o lugar, nós estávamos orando, Jesus mostrou Pacaraima, a cidade que queríamos morar. E eu me lembro que eu morava, quem é do ABC Paulista conhece São Bernardo do Campo, Diadema, São Caetano, que é o grande ABCD, porque ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, nome das cidades. Então, eu morava em São Bernardo do Campo, na rua Samuel Eisenberg, saindo da Humberto de Alencar Castelo Branco, dava lá na Imigrante, quem conhece aí sabe. E aí eu me mudei para Diadema, na Avenida Casa Grande, em Diadema. É do lado, uma avenida que separa São Bernardo de Diadema. E eu me recordo que eu abri a janela do apartamento, eu trabalhava à noite, acordei 10 da manhã, e eu ficava olhando os aviões pousando, que eles pousam no aeroporto de Congonhas. Então, a aproximação está bem por cima de Diadema ali. E eu estava já acordado, abri a janela do meu apartamento e olhando as aeronaves passar bem baixinho, que é muito movimentado o aeroporto de Congonhas. E a minha esposa me gritou, falou assim para mim, corra aqui na cozinha, vem cá agora e traga uma caneta e um caderno. E eu fui correndo na cozinha, ela disse assim para mim, olha... E ela estava no fogão, estava cozinhando. A gente morava na Avenida Casa Grande, no bairro Portinari. Os antigos de Diadema sabem onde era o Clube Pereira do Vale, na Avenida Casa Grande. Então eu morava ali em frente ao Clube Pereira do Vale, na Avenida Casa Grande de Diadema. Aí o que acontece? Eu fui, ela disse assim para mim, olha, Deus me levou, abriu uma janela no rumo do norte aqui agora. E Deus mostrou para mim uma cidade, essa cidade não é no Brasil. Essa cidade fica na Venezuela, o nome dessa cidade é Santa Helena de Uairém, fica do lado de Pacaraima, para onde nós estamos indo, e Jesus mostrou para mim uma mesa, com bastante compra em cima da mesa, mostrou o dinheiro da Venezuela, e nós vamos fazer compra nessa cidade, ela não está no Brasil, ela está do lado venezuelano. Eu gosto de geografia,
Inclusive, por meu incentivo, eu tenho o meu genro, esposo da minha filha maior, ele é professor concursado no estado de Roraima, professor de geografia, o tanto que eu gosto de geografia, né? Então ele é muito apegado a mim e graduou-se em geografia, então eu gosto. Aí eu corri, eu sempre tive muitos livros e eu fui lá. Bom, esse nome é o nome, tem uma cidade no Paraná que chama Santa Helena, mas deixa eu ver no mapa. Deus já tinha mostrado pra caramba. Quando eu olhei no mapa do Brasil e peguei o mapa da Venezuela, o mapa da América do Sul, eu olhei a Serra de Pacaraima, a cidade de Pacaraima e do lado a cidade de Santa Helena do Jardim, na Venezuela. Tu tá me entendendo? Então, isso foi nos dias de eu pedir demissão em São Bernardo do Campo, presidente Cadmiel. E eu congregava, aí eu saí do Jardim Portinari naqueles dias e me mudei para perto da nossa sede. A nossa sede fica no Jardim do Lago, ficava. Eu nunca mais voltei lá, tão apegado que eu era que eu nunca mais voltei. Em São Bernardo do Campo, eu gosto muito de lá. Então, a nossa sede ficava ali no Jardim do Lago, depois do Jardim Portinari. Quem passa na Anchieta, tem a fábrica da Volkswagen, você entrou na Faria Lima, atravessou a área verde lá em cima, vai ser lá embaixo do Jardim do Lago. Então, a gente morava ali no Jardim do Lago, em São Bernardo do Campo. Tu está me entendendo? Então, o que é que acontece? Então, quando nós estávamos ali no Jardim do Lago, e eu amava a minha igreja, a Assembleia de Deus da Missão de São Bernardo do Campo, o meu pastor presidente Ivan Silva Araújo, né? Me ajudou muito. E aí meu Deus, eu vou para um lugar que eu não conheço, entende? E como foi a minha ida lá para o Jardim do Lago? É porque eu queria estar mais perto da nossa igreja, mais perto dos irmãos, que eu era professor de escola bíblica dominical, tu está entendendo? E quando eu estava morando, presidente Cadmiel, ali no Jardim do Lago, eu fiz uma visita na cidade de Virgínia. Virgínia é uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira, no estado de Minas Gerais, no sul de Minas ali. Quem conhece o sul de Minas, São Lourenço, Soledade, Passa Quatro, Itamonte, Itanhandu, aí tem Virgínia, Marmelópolis, Delfim Moreira. Então Virgínia fica perto de Marmelópolis e pertinho de Passa Quatro, já descendo para Cruzeiro, para o estado de São Paulo. Eu fui visitar Virgínia, meu irmão, mas ele era pastor lá na época. E eu preguei no domingo, e foi uma benção. Aí descemos para São Paulo, descemos para a nossa igreja. Mas antes de descer, aconteceu uma coisa engraçada. Eu estava pregando e a minha esposa, ela de repente, eu pregando no púlpito, meu irmão era pastor da igreja de Virgínia, ela viu umas sílabas, se formou umas sílabas acima da minha cabeça. E ela escreveu aquelas sílabas. Ela disse assim: olha, quando descemos a serra ali, descendo a Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo já, ela disse assim para mim: quando você estava pregando, eu vi, formou-se umas sílabas acima da tua cabeça. E você tem Deus mostrou para mim que você... É uma coisa, irmão, parece coisa de louco. Você me ouve falando isso aí. Quem já foi para o campo missionário no Brasil, fora do Brasil, sabe do que eu estou falando. Porque o missionário tem que ter experiência com Deus, tem que ter convicção do chamado, principalmente se você é médico, você é engenheiro, você é advogado, ou você é um construtor, e de repente o Espírito Santo está chamando você para uma região, para um país difícil, que você vai ter que abrir mão de tudo, de parente, de emprego, de salário. Então não é brincadeira, você tem que ter convicção. Então aí a minha esposa falou assim para mim: olha, você tem uma revista Seara lá em casa, Deus mostrou para mim que você tem uma revista dessa. E para você saber que é Deus falando, na capa da revista tem uma foto, um homem tocando uma gaita e tem uma cobra narja na capa dessa revista. E você chegando lá em São Bernardo, você procura, porque essas sílabas que Deus mostrou para mim tem significado dela nessa revista. E eu cheguei em casa, lá em São Bernardo do Campo, e fui procurar a minha revista. Eu era assinante da revista Seara, da CPAD, Revista Obreiro Aprovado, Mensageiro da Paz. Então, eu sempre gostei de me informar, né, as bases da nossa igreja Assembleia de Deus. E achei a revista, mexi no monte da minha revista, achei a revista. E naquela revista tinha uma matéria escrita pelo saudoso pastor Fernando Grangeiro de Menezes.
Nessa época ele era presidente da Assembleia de Deus do estado de Roraima. Jesus recolheu ele em 90 e 94, uma semana antes de a gente chegar em Roraima. E quando eu cheguei, eu peguei essa revista, e quando eu fiquei folheando, aí tinha uma matéria sobre missões em área indígena em Roraima. Missões em área indígena em Roraima. E a minha esposa escreveu num papelzinho aquelas sílabas: S, E, M, A, D, E, R. E eu sonhava ser enviado pela igreja de Taubaté. Meu pai do Ministério de Taubaté, meus irmãos do Ministério de Taubaté, pastores. Os parentes da minha esposa, todos do Ministério de Taubaté. O pastor que eu amava era o pastor José Ezequiel da Silva de Taubaté, mas Deus me mandou para São Bernardo. Eu já estou agora com quase 4 anos em São Bernardo. E meio triste, porque eu não conseguia apoio de igreja nenhuma, irmão, nenhuma. Eu era um funcionário. Quando eu fui a Jesus, ele me chamou: não, você está louco, você está maluco. Então a minha saída de São Bernardo foi assim: você está louco, você está maluco. Quando eu li naquela revista, você sabe o significado daquilo dali? Aquela sigla que Deus mostrou para minha esposa quando eu pregava em Minas: Secretaria de Evangelismo e Missões da Assembleia de Deus do estado de Roraima. Quando eu li aquilo dali, aí a ficha caiu. Eu não vou ser enviado por igreja nenhuma. Eu vou trabalhar na Assembleia de Deus do estado de Roraima. Aí o meu coração se acalmou. Aí eu fui na empresa, pedi demissão. Aí, professor, me fez uma pergunta. Aí foi difícil, meu irmão. Eu cheguei na empresa, eu falei para minha esposa, era uma tarde, eu ia para o trabalho, e passou um avião da Varig pousando em Congonhas. E eu falei para minha esposa, Darlene: olha, eu posso chegar na GM e pedir demissão? Jesus já confirmou tudo para nós. E a minha esposa tinha muito mais convicção do que eu. E a minha menina maior tinha 12 anos, a minha caçulinha tinha 6 aninhos. Eu falei: nós não vamos ter mais salário, nós não vamos ter mais seguro de vida, nós não vamos ter mais casa, nós estamos indo para dentro de área indígena que a gente não conhece. Eu posso chegar na empresa e pedir demissão, Darlene? Ela falou assim: pode. Eu falei: você tem certeza aí do que é isso mesmo? Ela falou: tenho. Em nome de Jesus, chega na empresa e peça demissão. E quando eu cheguei na empresa e fiz meu pedido de demissão, aí foi triste, meu irmão. Meu supervisor, o senhor José Salvatore, e o Carlão do meu departamento, HG1016, setor de funilaria, linha do Ômega e do Corsa na época em São Caetano do Sul. Ele falou para mim: você está louco, Ademir? Tu está maluco? Tem que ter um motivo para dispensar funcionário. E você já está há 10 anos com a gente, você está pensando que se demite funcionário assim? Rapaz, a empresa não tem. Você é louco, você tem que se tratar, você está doente. Não foi, irmão? Para concluir a pergunta, presidente Cadimel, como foi minha saída de São Paulo? Foram 2 meses. Eu falando com o Carlos, falando com o senhor Salvatore. E eu me lembro, depois de uns 2 meses, eles me aconselhando que eu tinha que me internar, que a empresa pagava, porque eu estava louco, deixar. Eu falei: você está indo para onde, Ademir? Eu estou indo para Roraima, para região amazônica, e estou indo para dentro de aldeia indígena. Você é louco, você é maluco. Aí o meu irmão mais velho também era pastor: tu é doido, tu pode pagar alguém para ir no teu lugar. E os meus companheiros da empresa: tu é maluco, Ademir. Rapaz, você não está bem, você pirou do juízo, entende? Então o que acontece, meu irmão? Então isso aconteceu comigo, e quando eu vi aquele avião passando, quando eu falei para minha esposa, então foram 2 meses ali lutando na empresa. Quando o seu Salvatore conseguiu a minha carta de demissão, eu me lembro, eu ia dando meia-noite, eu estava trabalhando, fazendo a soldagem numa parte de era o Vectra na época, o Vectra não, ainda tinha ainda o cadete, o antigo cadete. Ele falou assim para mim: Ademir, a sua carta de demissão chegou. Você lutou, eu consegui, a sua carta de demissão daqui. Ademir, se você disser para mim: a gente não quer, a GM não quer que você vá embora. Se você, Ademir, disser para mim que não vai embora, eu vou rasgar a sua carta de demissão. E você pode continuar aqui com a gente em São Caetano do Sul, e se você quiser, você pode voltar para a fábrica São José dos Campos. Você gosta de lá, eu sei. Mas a gente não quer que você vá embora. Você disser para mim agora que não vai, eu rasgo a sua carta de demissão agora. O que você vai fazer? Eu falei para ele, me lembra a última frase, falei: seu Salvatore, eu preciso ir. E eu vi a tristeza no rosto do meu supervisor naquela hora. Aí quando eu saí, aí que meu irmão, quem conhece São Caetano, Avenida Goiás,
no centro de São Caetano do Sul, que a GM fica no centro de São Caetano do Sul. Quando eu saí da empresa, né, entreguei o meu material e tudo, e fui no escritório, tive que voltar lá depois. Meu irmão, quando eu saí na Avenida Goiás, 32 anos de idade, faltando 9 para minha aposentadoria, e eu falei, meu Deus, agora sim eu estou louco mesmo, eu estou doido mesmo, agora eu descobri, mas aí não tinha como voltar atrás, irmão. Então foi isso. Então eu estou falando isso, dando essa resposta para o presidente Cadmiel, porque eu vou falar da minha chegada aqui em Roraima daqui a pouco. Eu vi muito aqui em Roraima, eu estou aqui há quase 30 anos, o que eu mais vi, a minha casa fica em Pacaraima até hoje, a minha casa está alugada, eu tenho casa em Pacaraima, a cidade que Jesus me colocou, e o que eu mais vi aqui foi gente vindo do Peru, da Venezuela, muitos que vieram de Minas como missionário para me ajudar, de São Paulo, a maioria voltaram, porque eles tinham a emoção, eles tinham um sentimento, mas não tinham um chamado missionário, entende? Então, não foi brincadeira. E quando eu saí de São Bernardo do Campo e acertei tudo da empresa, outra coisa, como foi a minha saída? O carro que eu tinha, eu dei. Os móveis que nós tínhamos, uma casa, o nosso apartamento mobiliado, a minha esposa deu tudo. Demos oferta do dinheiro que a gente tinha, parte do dinheiro, para a gente poder vir. E vim sem garantia nenhuma. O meu pastor presidente me fez uma carta de recomendação, o pastor Ivan Silva Araújo, fez a minha carta, assinada pelo secretário, pastor Edmilson. Foi o que eu trouxe de São Bernardo do Campo, de igreja, de ajuda, foi a minha carta de recomendação. Eu saí sem garantia de nada, sem apoio de igreja, só com uma convicção de que Deus estava me chamando para ser missionário em aldeia indígena no estado de Roraima. E eu me lembro quando eu saí de São Bernardo do Campo, fui para o aeroporto, eu não tive culto de despedida, que muita gente tem, nenhum parente foi lá despedir de mim, da minha esposa, das minhas filhas, ninguém foi. E a palavra mais bonita que eu ouvi da boca de todo mundo, menos da minha sogra e do meu pai, foi: você é louco, você vai passar fome. Eu me lembro que o meu irmão mais velho falou para o meu pastor presidente, foi lá em São Paulo, e falou para o meu pastor presidente, pastor Ivan Silva Araújo, meu irmão mais velho, era pastor na época já, falou assim para o meu pastor: pastor Ivan, o meu irmão está louco, meu irmão está louco. E se meu irmão for para Roraima, o senhor é culpado da desgraça do meu irmão vai passar fome, Deus mostrou para mim. Então, irmão, eu saí com medo, é por isso que o nome do canal, né, Presidente Cadmiel, é Semeando com Lágrimas. Então, deixa eu lembrar você aqui novamente. Está no Salmo de número 126. O contexto do Salmo 126 não é missão. Está falando do retorno de Judá, não é nem de Israel, de Judá do cativeiro babilônico, né? Então, quando nós voltamos do cativeiro, nós estávamos como os que sonham, né? Então, é isso aí que o Salmo lá trata. Mas aí está falando de semeadura, né? Quando eles semearam. Então, ali a gente pega os dois últimos versos. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus bons. Então, meu irmão, você que tem chamado missionário, você que... Eu estou falando, eu não estou generalizando. Amanhã, hoje é sábado, hoje é 4 de julho de 2026, e o novo trimestre, escrito pelo pastor Walter Tadeu Gabi, que tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, pastor da Assembleia de Deus de Curitiba, no Paraná. Ele é o comentarista do novo trimestre e vai falar sobre missões. E a primeira lição, que é amanhã, domingo, vai estar falando lá a igreja de Antioquia, né? Orando eles, jejuando, disse o Espírito Santo: aparta-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo continua chamando, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Viu, pastor? Meu querido pastor? Então o Espírito Santo continua chamando e continua enviando. E o enviado, ele vai chorando, ele vai com dúvida. Um dia ele voltará sem dúvida. Mas para ir, vai chorando e vai com dúvida.
né? Mas se Jesus chamou você para fazer missões, e você, meu querido pastor, Jesus te chamou para enviar missionário, não tenha medo. Esse podcast aqui com o Projeto Cadmiel, isso vai longe, porque tem muita coisa eu nem vou falar, porque não cabe aqui num podcast, né? Mas é maravilhoso. O Projeto vai continuar as perguntas, então isso é uma coisa resumida, Projeto Cadmiel, do que aconteceu. Resumo da sua história. É um pequeno resumo da minha saída de São Bernardo do Campo, a cidade que eu amo. É a cidade que eu sonhei com ela que eu falei no começo do podcast ainda, que eu sonhava com um tal de Lula, né? E tal, lá no meio de Minas Gerais, no meio do mato, e depois eu tive o privilégio de ser metalúrgico, morar em São Bernardo do Campo, entende? Então, eu era aquele adolescente que cresci, que casei, que Deus me abençoou e me chamou para a obra missionária. E eu deixei tudo isso e não me arrependo. Tu está entendendo? Eu demorei na resposta, mas tem mais perguntas. Não, tá bom. O senhor, no caso, saindo de São Paulo, né? O senhor chega em Roraima no ano de 1997. Julho de 97. 18 de julho de 1997. Esse ano é que faz 30 anos do pastor Ademir Roraima. Esse ano faz 30 anos, né? 29 anos, está cumprindo agora. 29. O ano que vem faz 30 anos. Isso. Então, o senhor vem de uma grande empresa, né? Como o senhor já falou, né, nos vídeos anteriores. E a gente ser de uma grande empresa, uma empresa que a gente é bem remunerado. Uhum. E aí a gente vem para Roraima, para dentro da área indígena. Qual foi o seu primeiro trabalho, né, na área indígena? Isso. Irmão, mas é tão glorioso falar em missão, viu, presidente Cadmiel? Isso. Quando todo mundo me chamou de louco lá em São Paulo, Minas Gerais, entendeu? Que é louco, o cara é doido, endoidou. Vai para o meio de Índia, é louco. E eu me lembro que eu só fiz uma oração, irmão. Antes de sair de São Bernardo do Campo, já tinha pedido demissão da GM. E uns 2 dias antes de ir para o aeroporto, nós viemos na Varig. Como era gostoso voar na Varig, né? O comandante do voo, me lembro o nome dele, o comandante Douglas, quando nós viemos. Eu fiz uma oração, entrei no meu quarto de São Bernardo, fiz uma oração e disse assim: Jesus, o Senhor me chamou para o estado de Roraima, para a cidade de Pacaraima. Eu não conheço nada lá. Senhor Jesus, todo mundo está dizendo que eu sou louco. E eu estou achando que sou louco mesmo. Senhor, eu faço um pedido. Prepara alguém para me receber no estado de Roraima. Amém. Fomos para o aeroporto, embarcamos no voo da Varig. Era muito difícil. Imagina, naquele tempo eu paguei quase R$4.000 de passagem aérea. Era muito caro para a época. E aí o avião decola em São Paulo e a gente está vindo, o coração disparado, ninguém despediu da gente, a minha filha toda preocupada, era frio em São Paulo, trouxemos cobertor, passa em Brasília, primeira escala, aí decola em Brasília, rumo para que fazia 2 escalas na época, depois de outra escala em Manaus, a gente servia janta, volanche até Brasília, depois o jantar de Brasília para Goiânia, para Manaus. Aí em Manaus o avião decola. Quando o comandante Douglas, que anunciou e tal, temperatura em Boa Vista, se aproximando, que eu olhei lá de cima, o avião se posicionando para a aterrissagem. Meu irmão, você pensa que eu olhei para minha esposa, olhei para minhas filhas, e eu quis ficar angustiado. Resultado, descemos no aeroporto, era um aeroporto simples na época aqui em Boa Vista. E quando nós descemos, foi uma cena engraçada, era na escada naquele tempo ainda, né? Descia pela escada, encostava isso. Como você que costuma de andar de avião, sabe como é que funciona. E aquele pessoal esperando, os parentes, acenando no aeroporto, aqui em Boa Vista, eu olhei para a minha família, eu, a esposa e a filha, sem conhecer ninguém, uma terra diferente, ninguém me esperando. Aí foi dureza. Descemos no aeroporto, presidente Cadmiel, fomos para o hotel, tem até hoje esse hotel, foi reformado, Ideal Hotel, no centro de Boa Vista.
Irmão, naquele tempo não tinha internet, não tinha internet. Era muito engraçado. A gente não desfrutava das informações. Então você precisa se informar, que hoje está tudo na mão as informações. O mundo está na palma da sua mão, naquele tempo não. Eu me lembro que eu fui para o hotel, chegando de madrugada, e eu saí no centro de Boa Vista, tem a Praça do Garimpeiro, a praça cívica aqui, chama-se a Praça do Garimpeiro, né? E eu saí, eu lia muito sobre os Yanomamis na época. Os Yanomamis teve o massacre, diz que é massacre, né, de 89, nos Yanomamis. Então, eu lia muito sobre a Amazônia. E eu saí de madrugada, 5 da manhã, caçando índio Yanomami no centro de Boa Vista, com a minha genina. Que eu imaginava, é uma cidadezinha pequena, tá cheia de índio pelado lá, é isso que eu pensava. Tá vendo? Olha como é que é. Aí eu vi que não era aquilo, fui para o hotel. Depois nós saímos, fomos para o terminal rodoviário de Boa Vista, para poder ir para Pacaraima, que foi a cidade que Jesus mostrou. Escute isso, meu irmão, escute isso, minha irmã. E quando nós chegamos no terminal de Boa Vista, fomos informar como é que ia, era um ônibus que ia para Pacaraima, e tinha uma senhora que ficava evangelizando no terminal rodoviário de Boa Vista naquela época. Ela e o esposo. Ela disse assim, falou para minha esposa, não, tem uma senhora aqui, que todo dia ela vem aqui na rodoviária, ela é de Pacaraima, parece que ela está indo para lá. A senhora que evangelizava com folheto falou para minha esposa. Ela está ali, ela avistou a senhora e aí a minha esposa se dirigiu àquela senhora. Vejam só. E quando a minha esposa se dirige àquela senhora, ela olhou para minha esposa e começou a falar línguas estranhas. Jesus, Hebreus 13:8, viu, meu irmão? Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os milagres não cessaram, os dons não cessaram. Quando aquela senhora, mais ou menos de 1,5 metro, um pouquinho mais de 1,5 metro, uma índia, bem vestida, ela se aproximou com a minha esposa, depois se informaram, já falou para minha esposa assim, minha irmã, tem 2 semanas que eu vim para Boa Vista, meu pastor Fernando Grangeiro de Menezes morreu, eu vim para o velório dele, para o sepultamento, o Espírito Santo não me deixou embora. Porque o Espírito Santo mostrou para mim que ia chegar uma família de missionários no estado de Roraima, e era para eu receber essa família da minha casa, e a mulher que Jesus mostrou é você, minha irmã, foi para minha esposa. Eu sou pela língua. Deus é incrível. É incrível. Deus ele não deixa a gente desamparado. Não deixa. Ele cuida de todos os... Ela começou a falar língua, aquele jeitão, né? Aquele jeitão não querer depender de ninguém. Eu falei, não, minha irmã, pode ficar tranquilo, tem um hotelzinho lá, a gente vai para um hotel. Ela falou assim para mim, o que é isso, meu irmão? Você não é missionário, não? Que negócio é esse? Você não é missionário? Uma venezuelana. O senhor não é missionário, não? O missionário se hospeda na casa de irmão e não em hotel. Vocês vão para minha casa. O nome daquela senhora, uma índia, o nome dela, Estelita Pérez Leal. E coisa linda, irmão. Estelita Pérez Leal. Entramos no ônibus e levou a gente para a casa dela. Agora eu vou deixar o presidente dos Cadmiel fazer mais perguntas aqui da casa dela, que você vai ver que a coisa não foi brincadeira, não foi brincadeira. E para vocês verem, né, como missão, hoje mudou muito, né? Hoje a missão, se não tiver hotel, se não tiver avião, se não tiver carro disponível, né? A pessoa não quer ir, ela começa com as suas exigências. Isso. E Jesus chama ela, ele exige do pastor, ele exige salário, mas espera aí. Foi Jesus que chamou ou foi o pastor que chamou? Está acontecendo isso hoje, por exemplo. Um sério problema hoje dos missionários e o que vai ser preparado para ti? O próprio Jesus disse que ele não te deixa passar fome, né? Como o discípulo, ele tem um cuidado, e o que o pastor já falou, que Jesus Cristo é o nome do, ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se cuidou do pastor, está aqui com 62 anos, né, de missão, né, no nome de Deus, um exemplo para nós como missionário, e está aqui contando suas histórias, para alcançar você que está do outro lado, muitas das vezes pensativo, tem um chamado, mas está com medo. Está preocupado. E uma coisa que aconteceu, presidente Cadmiel, foi que aquela senhora, pensa na alegria, meu irmão, pensa na alegria, que ela era missionária, ela era amazonense, e já estava há mais de 30 anos na Venezuela, fazendo missões na Venezuela, e ela era muito apegada ao pastor presidente que havia falecido, o pastor Fernando Grangeiro de Menezes, ela gostava muito dele. Então, e quando nós chegamos na casa dela em Pacaraima,
Eu morava em apartamento em São Paulo. Era uma casinha simples, um banheiro feito de madeira lá no fundo do quintal, não tinha cama e não tinha móveis. Olha para você ver. Ela recebeu a gente com toda alegria, uma viúva de 68 anos ela tinha na época. Recebeu a gente com maior alegria e deu um quarto para nós, só rebocado. Mas não tinha cama, não tinha guarda-roupa, não tinha nada. O que nós fizemos? Jogamos a nossa roupa que trouxemos de São Paulo no chão e fomos dormir em cima. Morávamos de apartamento em São Paulo. Minha filha tinha tudo. Agora a gente está numa casa de uma senhora que tantos anos na Venezuela que ela falava mais espanhol do que português. Que ela era viúva de um venezuelano. E agora o que acontece? A gente está na casa dela, uma casinha simples, um banheiro de madeira lá no fundo, sem cobertura, no fundo do quintal. Foi o primeiro presente que Jesus, ela recebeu a gente com maior alegria. E ela colocou na mesa, que o índio gosta muito de farinha, uma coisa que eu nunca tinha visto, as farinhas daqui de Roraima. E aí a minha filha começou a chorar. Lá em São Paulo a gente tinha tudo, a gente tinha cama, a gente tinha as nossas coisas, e aqui a gente não tem. A minha mais velha, pai, Jesus chamou o senhor, pai, chamou minha mãe, o senhor trouxe eu aqui para sofrer, cadê minha cama, cadê minhas coisas, eu não tenho mais. E não foi brincadeira, irmão, não foi brincadeira, entende? Mas foi bênção, aquela senhora, ali foi o primeiro, ficamos 2 semanas na casa dela, dali nós compramos uma casa, para a glória de Deus, eu trouxe um dinheiro, né, da minha indenização, e Jesus me deu uma casa, mas ficamos 2 semanas ali. Mas foi muita alegria, porque ela era uma professora de missões, aquela senhora, já está com Jesus, mas uma missionária nata, uma missionária, exímia missionária, e ali Jesus nos colocou ali para começar a aprender com ela. Glória a Deus. Então é assim, irmão, missão é feita com lágrimas, né? Mas a gente vê que o pastor está aqui, as suas filhas estão todas aqui, nenhuma desistiu, né? Desvaneceu para voltar para trás, né? A missionária está aqui do lado, aqui nos auxiliando, né? Como câmera, né? Para ela, irmão Sebastião. Eu não quer aparecer, minha esposa, queria que você... Ela é bonita, tá com 63 anos, lindona, mas não aparece. Isso, mas não desistiu, então meu irmão, não desista, siga firme com Deus. A nossa outra pergunta, pastor, ela é relacionada ao ministério. Né? Nos conte como foi o seu primeiro campo aqui em Roraima. Meu irmão, agora que vem a parte dura. Fui para casa da missionária israelita Pérez Leal, não fui? Depois era no outro dia, foi no sábado, nós chegamos, sábado. E no domingo ela nos levou com toda alegria para a igreja, Assembleia de Deus, de Pacaraima. Na época pastoreada pelo pastor Raimundo Pacheco, mais conhecido como Pachequinho. Pastor Raimundo Pacheco, e ela levou a gente, e quando eu cheguei lá, que nós trouxemos a nossa carta de recomendação, o pastor leu a carta, não me tratou bem, não assinou minha carta, já me deu um chapéu, pensa num chapéu, me deu, ele me descartou na hora, entendeu? Era uma igrejinha de madeira, me descartou na mesma hora, não me deu um pingo de confiança, a irmã Esterial ficou toda sem jeito. Só que existe uma coisa, meu irmão, Jesus não manda ninguém para lugar errado. Aí o que acontece? Eu fiquei na casa da irmã Esterial e eu sou um ex-carpinador de café, plantador de milho. A única verdura que eu não entendo, presidente Cadmiel, é alcachofra. Alface, rúcula, agrião, cebola, cenoura. Eu aprendi que meu pai era feirante, então eu trabalhei com horta em Minas Gerais. E aí a irmã Esterial, eu não fui bem recebido na igreja. Chegamos no sábado. Na segunda-feira tinha uma outra viúva que morava em frente à casa da irmã Esterial. E aquela viúva era professora, uma índia wapixana. São várias etnias em Roraima, ela era uma índia wapixana, professora. Tinha uma casa em frente à casa da irmã Esterial. E o marido dela tinha morrido. Chamava Peixoto, o marido dela, quando eu cheguei, tinha falecido. Ela tinha uma roça de arroz para colher, uma roça de milho para colher. Só que o esposo tinha morrido. Aí eu falei, mas eu sei colher milho, eu sei colher arroz. E meu primeiro trabalho aqui em Roraima foi para dentro da mata, tinha um barraquinho de madeira, que eu nunca tinha feito aquilo. Fui para dentro da mata com a minha esposa, né? E fomos colher a roça de arroz, que a minha esposa, a Cracineide Paulista, nem sabia o que era roça. Foi colher a roça de arroz da irmã Nelina Peixoto,
mãe do Jander e mãe do Júnior, né? E fomos lá para a aldeia de Boa Esperança, colhemos a roça de arroz, colhemos a roça de milho, e ela me permitiu plantar, né? Plantar lá no sítio dela, né? Ela era uma professora, e foi a primeira pessoa que aí nós colhemos o arroz, naquele tempo era difícil, tinha que trazer em Boa Vista para limpar o arroz, ela tinha um carro, uma caminhonetezinha, aí nós colhemos, trazia o arroz de Boa Vista, limpava, e era a nossa comida, arroz. Eu comecei a plantar horta, plantei tomate, plantei alface, plantei banana, comecei a criar galinha. Em pouco tempo eu estava com a horta linda, criando galinha. E uma outra coisa, o pastor não me recebeu bem, né? Não me recebeu bem, mas de repente ele viu que eu tinha chamado, ele foi lá onde eu estava com a minha esposa, eu tinha chamado, e convidou eu e minha esposa, vamos visitar uma aldeia comigo? A aldeia do Curicaca, área indígena São Marcos aqui em Roraima. Não fomos para a aldeia do Curicaca, e eu e minha esposa com ele. A nossa filha ficou em casa, a gente tinha acabado de comprar uma casinha, e nós fomos com ele. E quando o pastor Raimundo Ferreira chegou lá na aldeia do Curicaca, tinha uns irmãos indígenas, índio Macuxi lá, o irmão Pedro Sivaldo e o irmão Rosildo. O irmão Rosildo já entrou na eternidade com Jesus. E eles estavam lá, tinham matado uma jabuti fêmea, jabuti é parente da tartaruga, matou uma jabuti fêmea, e cortando ela com um facão, que aquilo é duro, e ela toda mexendo, eles cortaram, e um dos indígenas, parente do irmão Rosildo, que estava lá, enfiou a mão dentro da barriga da jabuti, tirou um ovo da barriga da jabuti, que não estava formado ainda, e tinha um fogo embaixo de um pé de caimbé. Quem vem do norte sabe o que é caimbé. Eles iam assar aquela jabuti. Aí ele enfiou a mão dentro da barriga da jabuti, a mão dele melada de sangue, passou a jabuti, o ovo da jabuti, na farinha, colocou no braseiro e deu para minha esposa comeu. O pastor mudou de ideia na hora. O pastor falou, meu Deus do céu, você tem chamado e tal, né? E o resultado, eu já fiquei lá, o pastor Raimundo, um mestre na arte de ensino. O pastor que me ensinou a ser homem aqui na Amazônica. O pastor Raimundo Ferreira me ensinou a ser homem. Um pastor bravo, um pastor duro, mas pensa no homem amoroso. Pensa no homem amoroso. Ele ia pescar, me levava. Ele ia caçar, ele me levava. Aonde ele me levava, eu comecei a ajudar ele. Veja só, o meu primeiro trabalho foi ajudar o pastor Raimundo, tirando a areia no rio, com água na cintura, na pá, ele, mais um grupo de irmãos, para construir o grande templo de Pacaraima. Quem vai para Pacaraima hoje tem um templo lindo lá. E aí comecei a ajudar o pastor Raimundo. Aí comecei, já dirigi o culto do Curicaca, e o pastor Raimundo já me colocou como responsável da comunidade do Samão. Meu primeiro trabalho como missionário no estado de Roraima foi na aldeia do Samã, né? Porque Pacaraima está a 220 quilômetros de Boa Vista, todas as cidades do estado de Roraima, a Assembleia de Deus, pertence à sede aqui, né? Que hoje o presidente é o pastor Isamar Pessoa Ramalho. Naquele tempo era pastor Geraldo Francisco dos Santos já. Então aí eu fui auxiliar o pastor Raimundo na construção do templo de Pacaraima e me colocou como professor de escola bíblica dominical. Primeiro me colocou como membro, me rebaixou para membro, entende? E aí eu fui dirigir o culto do Samã. E algumas vezes, irmão, não tinha lamparina e nem vela. A gente fazia culto no escuro. Eu andava com a minha esposa, a gente não estava acostumado a andar. Quando a gente andava depressa para ir e voltar, era 3 horas caminhando, quando a gente andava depressa, né? Então, isso foi bênção para nós, foi a nossa recepção. E algumas vezes, irmão, você já escutou esturro de onça, prefeito Cadiano? Já escutou? Não é ruim? É. Então, lá na Rota Maneirinha, às vezes à noite, eu ficava no barraco, que é 6 quilômetros longe da cidade, e algumas noites, não da onça pintada, dessas onças sussuarana vermelha, esturrava perto do meu barraco. Pensa no medo, irmão. Pensa no medo. E o meu primeiro presente aqui na Amazônia, que eu não tomei vacina, foi febre amarela. Tem mais coisa na frente. Pode perguntar, que estou falando demais, né, presidente? Não, tá bom. O pastor Demir caminhou em Deuteronômio, capítulo de número 8, né? Para ver o que tinha no coração, também da capital, então o pessoal, eles... E em nome do canal Pastor Demir, e também em nome da Associação Missionária Ebenezer, nós queremos fazer outra pergunta.
Pergunta. Eu queria que a esposa do pastor, a senhora pode se posicionar aqui do lado? Ricardo, ó, minha esposa, ela vai entrar aqui no ar. Ela vai entrar, vamos, palmas para ela. E agora, quem poderá me defender? Ela vai entrar aqui do lado, ela vai ajudar essa pergunta aqui, meu irmão. Sábado ela vai para São Paulo, só vou voltar a ver ela em novembro. Ó. A senhora pode se posicionar aqui do lado ou atrás do pastor aqui? Você viu? Do lado, do lado, isso. Eu digo que ela tem 63 anos, ela briga comigo. Mas quem mandou a gente ser velho, né? Ela tem 63 anos e eu 62 vou fazer. Porque essa pergunta tem a ver com os dois. Porque ambos saíram, né, da capital São Paulo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o pastor, para a missionária. Essa aqui é a missionária Darlene, seja bem-vindo, boa noite, paz do Senhor. Como foi a experiência, né, de sair de uma capital, né, e ir morar em uma aldeia indígena aqui em Roraima? Conta para nós como foi a experiência, a missionária Darlene, conta mais experiência legal, o pastor também conta suas experiências. Então conte para nós a experiência de vocês, como que foi vir morar, sair de uma capital e vir morar em uma aldeia indígena em Roraima, onde animal silvestre, né? Que lá vem tudo, não é animal exótico. O animal exótico é aquele animal que vem dos Estados Unidos, que ele vem de fora do Brasil. Então aqui no Brasil é os animais silvestres. Como é que é a experiência, né, de vir do capital São Paulo para uma aldeia indígena em Roraima? Né? E ter contato com essas coisas que o pastor Demi acabou de citar aqui, de jabuti, né, de porcão, essas coisas. Conta para nós aí como foi a experiência. Pastor, vocês decidirem quem vai falar primeiro. Ele vai falar um pouquinho, que daqui a pouco ela sai correndo aqui e vai falar. Acho que a primeira experiência que eu tive foi na Maloca da Raposa. Então, chegando lá na Maloca da Raposa, quando o pastor nos colocou lá nessa comunidade, eu só falava a língua deles, né? Tudo. Isso. Macuxi, uma língua linda, viu? Eu me lembro Os indígenas são maravilhosos. Eu me lembro que deu uma sede tão grande, sabe? Aí eu cheguei, e agora, como é que eu faço? Para me poder pedir um copo d'água, né? Aí eu peguei e disse, meu Deus, me ajuda. Aí aquela voz falava comigo assim, fala assim, tuná, tudo vai, né? Aí eu cheguei e falei, tuná, tudo vai, né? Daí a moça veio e me trouxe um copo d'água. Aí eu comecei a aprender, né? Que era a língua macuxi. E também foi uma vez que meu esposo veio para a reunião da convenção, aí tinha acabado o gás. Aí eu peguei e falei, e agora, como é que eu faço, né? Aí chegando eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer um fogão de lenha, do meu jeito, né? Eu não sabia mexer com fogão de lenha. Aí com o tijolo lá, né, e comecei a fazer o fogão de lenha, coloquei a lenha lá e ajoelhei e comecei a soprar, e nada do fogo apagar. Do fogo acender, né? Aí chegou, de repente, chegou um índio lá e falou para mim assim, o que você está fazendo aí? Eu falei, não, acabou meu gás, eu estou fazendo fogo aqui, né? Mas faz mais de uma hora que eu estou tentando fogo. Nossa, aí ele começou a rir de mim e falou, mas irmã missionária, não é assim que se faz, só colocou lenha verde, né? Aí foi que ele veio e foi me ensinar como fazer, né? E ali eu aprendi muita coisa com eles. Isso. Então, meus irmãos, é aquilo que a minha esposa falou, veja só, mas isso aí, às vezes as pessoas tratam o indígena como coitadinho, né? Não, é uma maravilha, não tem um lugar melhor de você aprender a viver, que a vida não é difícil, a vida é fácil. O povo indígena é um povo maravilhoso, vamos completar 30 anos de Roraima, né, Darlene? Hoje o nosso genro da nossa filha maior tem 41 anos de idade. Meu genro esteve em São Paulo, estudou, fez missiologia, tem faculdade, é uma bênção e é indígena. Então, a nossa vida até hoje, nós temos igreja, nosso genro, né, os nossos netos, meu neto vai cumprir 18 anos agora, vai fazer engenharia agora, agronomia, e é indígena, né? Minha filha é paulista e o meu genro indígena, Sapará, né? Então, pensa num lugar maravilhoso, é a cultura, irmão. Então a gente tem que se adaptar à cultura. Você vai para um lugar, você não pode levar a sua cultura. Tu está me entendendo? Você vai para aprender. O missionário, ele vai servir a um povo, entendeu? Você vai comer o que aquele povo come, viver como aquele povo vive, né? Aprender com eles e entregar para eles o que eles precisam, que é o Evangelho. Mas do jeito deles. Você não vai impor o seu jeito. Porque Jesus não mandou sair e mudar a cultura. Jesus mandou a gente ir e pregar o Evangelho.
E a gente prega o Evangelho, aquilo que é errado, que a Bíblia diz que é errado, o Espírito Santo convence, né? Mas é um povo maravilhoso, é um povo abençoado por Deus. E as nossas experiências, minha esposa está aqui, então nós ficamos 8 meses, acredito, em Pacaraima, ajudando o pastor Raimundo. O pastor Raimundo, eu aprendi a caçar, pescar, um monte de coisa com ele. Um dia ele me levou para a beira do rio, acredito, falou assim para mim, Ademir, vamos ali. E eu tenho medo de arraia, nem sabia o que era arraia. Nem sabia. Aí você, vamos pescar, um grupo de irmãos, eu, ele, o bom Valdo Kennedy, o Valdeciano, ele sempre um bocado de irmão pescar. E eu, pula dentro d'água, vocês não são homens, que benção. Eu não sabia nadar direito, pulei. Ele falou assim, vamos ali pescar. Aí pegou o mareador e fomos. E era a época da seca em Roraima. 98 foi uma seca brava, a pior seca de Roraima foi em 98. Então as águas secando, ele entrou dentro d'água e chamou. Em mais ou menos 15 minutos ele matou 5 arraias no facão. E eu andando atrás dele, porque uma picada de arraia é terrível, irmão. Entende? Aí um dia ele me levou para caçar com ele. E nós levamos ele, os irmãos que foram, o irmão Percival levou uma espingarda, mas que ficava falhando. E aí os cachorros correram atrás de uma capivara, a capivara pulou dentro do lago. E aí quando a capivara, os cachorros latindo, a capivara pôs a cara para fora da água, aí quando puxou no gatilho, picotou para depois explodir lá. E quando a espingarda atirou, a capivara tinha ido embora. E o cachorro em cima, ele falou, Ademir, entra dentro da água e pega a capivara. Era um lago que estava raso. Eu falei, eu vou pegar. E quando nós íamos entrar, a capivara saiu na carreira e gritou para mim, tu não é homem não, rapaz, seu frouxo, pega essa capivara. Eu saía correndo, eu falei, eu sou homem, eu vou mostrar para o meu pastor que eu sou homem, eu sou macho. Lá no meio do mato, na região do Parimé, aqui em Roraima. E quando eu ia chegando perto dessa capivara para pegar, o irmão já deu grito comigo, irmão Valdeci. Ademir, tu é louco, rapaz, tu não pode fazer tudo que o pastor manda, não. E ele veio correndo com um pedaço de pau, deu a paulada na capivara e já veio com a faca. Enfiou a faca na capivara e abriu a boca da capivara, mostrou os dentes da capivara velha e falou assim, olha, se você pegar só o dente da capivara, vai ali atorar o outro da tua perna da capivara. Tudo que o pastor manda, você faz, vai ser doido. Então, irmão, coisas boas, coisas que eu aprendi, entendeu? Então, o pastor não estava sendo covarde comigo. Ele estava me ensinando a viver na Amazônia. Comer a vida, né? Foi muito bom, e outras coisas mais. E a Darlene ia pescar. Ela é a esposa do pastor Raimundo, a irmã Rosete, uma santa de Deus, levava as panelas, a Darlene aprendeu a cozinhar na beira do rio. Só não aprendi nada. Só não aprendeu a nadar. Né? Mas foi bênção. Glória a Deus. E em nome da Assembleia de Deus Ebenezer, nós queremos agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco esse tempo, né, nos ouvindo aqui junto comigo, né, a história do pastor Ademir, da missionária Darlene. E aí tem mais, irmãos. A missionária Darlene tem que viajar dia? Sábado. Quarta-feira, não perca, nós vamos estar transmitindo uma live também. Vamos estar gravando aqui um novo vídeo aqui com a interação da missionária Darlene junto com o pastor Ademir. Não perca, quarta-feira, marca aí no teu caderno, em nome de Jesus. A gente prometeu na quarta-feira passada, não deu da gente vir, né? Exatamente. Mas agora, em nome de Jesus, quarta-feira, para a gente ter mais uma oportunidade de ter aqui a missionária Darlene aqui do lado do pastor Ademir, contando as suas histórias, as suas experiências, né, do campo missionário roraimense, suas experiências que tiveram. E missionário Ebenezer, AME, né? Exatamente. Nós queremos agradecer ao pastor Ademir, missionário Darlene, irmão Sebastião, que está aqui conosco. Queremos ouvir, né, Então você continua com a gente, irmão, sabe por quê? Viu, presidente, para poder encerrar aqui, para não ficar enjoativo, enfadonho. Ficamos 8 meses em Pacaraima, uma bênção. E o pastor Raimundo, um homem muito conhecido, um pastor queridíssimo em Roraima, e o pastor Fernando Grangeiro de Menezes tinha falecido, e estava em via já de escolha de outro pastor, e houve a eleição de um novo pastor. Pastor Geraldo Francisco dos Santos. Resultado. Aí o pastor Raimundo trouxe o meu nome para cá. Não, você vai ser pastor em Roraima, Deus te chamou e tal. E aquele homem que me rebaixou para membro e depois começou a me levantar de novo para a glória de Deus, ele falou, Deus me chamou para Roraima, eu tenho convicção, eu vou em Boa Vista, eu vou apresentar o seu nome e você vai ser aprovado, e fica orando. E ele veio para a reunião convencional. E aí quando ele 4 dias terminou a reunião aqui em Boa Vista, ele voltou para Pacaraima. Eu estava construindo, tem uma região em Pacaraima,
uma aldeia chamada Aldeia do Sorocaima. Eu ajudei a construir aquela igreja de Sorocaima. Eu estava, era de tarde, quase 6 horas, e ele passou na estrada com o carro dele, já gritou comigo: Ademir, corra aqui. Olha, cadê a Darlene? Foi o pastor Darlene, foi lá para Boa Vista com malária, estava com malária. Corra para casa agora, porque teve a reunião convencional, eu apresentei o seu nome, a Igreja Assembleia de Deus de Roraima precisa de um pastor, e foi aprovado o seu nome, e você vai assumir uma igreja amanhã. Amanhã, 8 da manhã, eu vou pedir um carro emprestado da Prefeitura de Pacaraima, vou te levar lá. Isso eu ia completar 9 meses na cidade de Pacaraima, né? E aí o que acontece? O pastor Raimundo pega um carro emprestado e me levou, até minha esposa foi para Pacaraima e me levou. Quando nós estávamos em São Bernardo do Campo, Deus mostrou para minha esposa disse assim: Ademir, quando nós chegarmos em Roraima, nós vamos morar dentro de uma aldeia. Deus mostrou para mim, tem uma igrejinha pequena nessa aldeia. Essa aldeia tem uma igrejinha pequena. Tem a casa pastoral, a casa simples, emendada com a igreja. E nesse lugar tem um lago bem grande. E esse povo não fala só português, eles são indígenas. Eles não falam só português. E nesse lugar você vai ser pastor e você vai batizar a Kênia, que é a nossa filha mais velha. E lá em São Bernardo, eu já falei anteriormente, que Deus sempre passou para o esposo indígena. Quando o pastor Raimundo me levou, e eu tomei posse, depois, uns 4 dias depois, ele arrumou um caminhão na prefeitura, levou a nossa mudança. Quando nós chegamos na comunidade da Raposa, a área indígena Raposa Serra do Sol começa, é uma área de mais de 1.700.000 hectares. Uma área hoje demarcada e homologada. Quando o pastor Raimundo chegou lá, fez a minha posse. E ficou todo feliz que o pessoal lá não falava só português. O culto daquele dia tinha sido em Bacuxi. Quando levou a minha esposa, levou a nossa mudança. Quando a minha esposa chega lá, aquele índio que Deus sempre mostrou para ela lá em São Bernardo do Campo, quando a gente orava no nosso apartamento, lá estava ele, um pai me esperando, Tuxau, a Caetano Raposo. E quando Deus falava sobre Tuxau, a gente achava que Tuxau era bebida, né? Era bebida. Mas Tuxau é cacique. Veja só, eu estava orando em Diadema, e a minha esposa falou para mim assim: olha, o índio chegou aqui no apartamento de novo. A gente estava de joelho. Eu falei: como? E o nome dele é Tuxau. Ela falou para mim assim. E eu peguei e escrevi num papelzinho e coloquei dentro da minha Bíblia. O nome desse homem é Tuxau. Não sabia o que era Tuxau. Porque para nós, no Sudeste, em toda a parte do Brasil, o líder indígena é chamado de cacique. Quando nós chegamos na comunidade da Raposa, lá estava o cacique, né, que eu falo, igual fala para o Sudeste. Caetano Raposo, a esposa Irmã Perpétua, a filha Ândia, a Ádia, grandes amigos da minha filha, a irmã Darlene era filha dele, o Gineto, o Brizola, que hoje é vereador, né? Então aquele homem, a Risoleta, nos recebeu com o maior carinho. Ficamos naquela aldeia, os cultos de quinta-feira eram no Macuxi. Pensa numa bênção. E quando nós chegamos, eu vou poder encerrar, que depois tem outras perguntas. Quando nós chegamos na aldeia da Raposa, chegamos na aldeia da Raposa e foi uma bênção, bem recebido na comunidade, e aquela alegria. E aí eu fui orar com a minha esposa, toda feliz. Quando eu estava orando com a minha esposa falou assim para mim: olha, você vai para Boa Vista, vai acontecer isso aqui em Boa Vista. Estava tendo uma confusão aqui, negócio de presidência, né? Aí, olha, você tem para Boa Vista uma reunião. E o pastor Geraldo Francisco dos Santos vai ser tirado, porque o pastor José Hélio Bezerra da Costa está vindo aqui em Roraima, está vindo mais pastores aqui em Roraima. O pastor Geraldo Francisco dos Santos vai ser tirado, e Deus acabou de mostrar para mim um homem. Isso lá na aldeia da Raposa, quando eu assumi o campo. Isso. Ela falou assim para mim: tu vai para Boa Vista. E Deus mostrou para mim o pastor José Hélio Bezerra da Costa aqui em Roraima. E teve um problema tão grande lá, vai ter aqui em Roraima, e de repente eu vi ele levantando o braço de um homem para cima. E o nome desse homem é pastor Isamar Pessoa Ramalho. É o homem que vai ser presidente do estado de Roraima. Então você chega lá, vai ter um problemão. Não entra nesse problema. Porque eu vai. não conhecia ele. E a gente não conhecia o pastor Isamar, minha esposa não conhecia, a gente estava em oração, a gente acabou de chegar em São Paulo. Resultado, eu vim para Boa Vista, né? A irmã Daildes era secretária de missões. Como é que é o nome da secretaria de missões? Deus gostou, não falei? Secretaria de Missões, Secretaria de Evangelismo e Missão do Assembleia de Deus do estado de Roraima. Quem coordenava? A secretária, irmã Daildes. E aí quando eu venho, teve a eleição, quem foi? Foi colocado interinamente, depois foi eleito Isamar Pessoa Ramalho,
que é presidente dessa grande igreja. Hoje eu não trabalho mais lá. Ela já trabalhei 10 anos na igreja, uma bênção, a maior igreja de Roraima, mais de, acho que 100 mil crentes, mais de 400 templos em Roraima, uma igreja maravilhosa, pastor Zamar, um pastor maravilhoso, mas até o nome dele Jesus revelou. Tu está entendendo? E tem mais coisa, é lindo fazer missão. Amém. As minhas considerações. A sua agora. Considerações finais da missionária Darlene. Oi? Suas considerações finais, os Sim. agradecimentos. Agradecer, né? Isso. Por tudo, né? E vale a pena obedecer o chamado, fazer missões e colocar o coração na obra. Amém. Missões até Jesus voltar. Até Jesus Tá? voltar. E Jesus disse assim em Lucas 22, quando eu vos mandei, sem bolsa, sem alforje, sem sandália pelo caminho, faltou-vos alguma coisa? Ele perguntou para os discípulos, eles disseram, nada. Deus abençoe, presidente Cadmiel, Amém. uma honra, Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, eu estou orando por vocês, e vocês aí continuam orando por nós lá de cá, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, Um tchau. abraço, a paz do Senhor.